Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação do Ensino de Barretos e trago uma outra proposta de videoaula para nós hoje. Mais uma vez, nós vamos trabalhar a produção de texto, escuta, reprodução oral e interpretação no material didático de vocês. Vamos lá? Você já estudou as diferenças entre gêneros realista, fantástico e maravilhoso. Neste módulo, conhecerá uma obra pertencente a uma estética literária conhecida como realismo maravilhoso. Você sabia? A denominação realismo maravilhoso combina dois termos de sentidos opostos. Realismo, representação fiel da realidade. O próprio nome já diz. Real. E maravilhoso. Já é um relato de fatos extraordinários, fora da ordem da realidade. Que nós lemos, nós ouvimos e nós percebemos que não faz parte da nossa realidade. É algo maravilhoso. Como você já estudou, a narrativa fantástica provoca o estranhamento do leitor, deixando-o em dúvida sobre a verdade dos acontecimentos extraordinários narrados. A narrativa realista maravilhosa não provoca essa incerteza. Os fatos maravilhosos são narrados como se fossem naturais. Então, eles são contados de uma forma bem natural, como se realmente fossem verídicos, mas não o são. O maravilhoso está a realidade. Irlemar Champy. Olha o que ele diz. Considere o seguinte fragmento de um conto de Murilo Rubião. É apenas uma parte, apenas um fragmento. A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Sangue pastoso, com pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor. Quando tudo começava a ficar branco, veio um automóvel e me matou. Olha que estranho esse fragmento. O pirotécnico Zacarias foi compilado na obra completa de Murilo Rubião. A sucessão de cores relatada no primeiro parágrafo pode ser considerada um acontecimento insólito. O que é algo insólito? Algo incomum, da ordem do maravilhoso. Vocês acham que pode ser considerado um acontecimento incomum, insólito, da ordem do maravilhoso? Por quê? O relato da morte pode ser considerado realista? Por quê? Que fato ou situação nesse pequeno fragmento pode ser incluído na ordem do maravilhoso, do conto maravilhoso? O realismo maravilhoso desenvolveu-se na América Latina a partir de meados do século XX. Entre os primeiros autores, encontramos o venezuelano Arturo Uslar Pietri, A Chuva, 1935, o argentino Jorge Luiz Borges, Ficções, 1944, o cubano Alejo Carpentier, O Reino deste Mundo, 1949, e no Brasil, o contista Murilo Rubião, que escreveu O Ex-Mágico, de 1947. Então, são algumas obras e suas datas dos seus respectivos escritores. Escritores que escreviam realismo maravilhoso. O auge do realismo maravilhoso ocorreu nas décadas de 1960 e 1970. Então, foi seu auge, a sua explosão. Quando autores hispano-americanos ganharam projeção mundial, sendo traduzidos, lidos e estudados em todos os continentes. Um dos maiores sucessos mundiais dessa corrente foi o romance 100 Anos de Solidão. Muito famoso esse livro, de 1967. Quem que foi o escritor? O escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Ele ganhou até o Nobel de Literatura de 1982, justamente com essa obra, 100 Anos de Solidão. Interessante para vocês darem uma procurada, uma pesquisada e lerem. Atividade de leitura para vocês. O conto de Murilo Rubião foi dividido em 5 segmentos, 5 partes. Vamos ler o primeiro segmento juntos e fazer algumas anotações nos espaços reservados para essa finalidade. Então, nós vamos ver uma parte do texto, um fragmento, né? Primeiro fragmento, aliás, e nós vamos ter alguns espaços, algumas lacunas para serem preenchidas. Primeiro segmento. Bárbara. O homem que se extraviar do caminho da doutrina terá por morada a Assembleia dos Gigantes. Provérbios. Número 1. Parágrafo 1, perdão. Bárbara gostava somente de pedir. Pedia e engordava. Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e pedidos que se renovavam continuamente. Não os retive todos na memória, preocupada em acompanhar o crescimento do seu corpo, se avolumando à medida que se ampliava sua ambição. Se ao menos ela desviasse para mim parte do carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco me teriam importado os sacrifícios que fiz para lhe contar a mórbida mania. Quase da mesma idade, fomos companheiros inseparáveis na meninice, namorados, noivos, e um dia nos casamos. Ou melhor, agora posso confessar que não passamos de simples companheiros. Enquanto me perdurou a natural inconsequência da infância, não sofri com as suas esquisitices. Bárbara era menina franzina e não fazia mal que adquirisse formas mais amplas. Assim, pensando muito tombo, levei subindo em árvores, onde os olhos ávidos da minha companheira descobriram frutas sem sabor ou ninhos de passarinho. Apanhei também algumas surras de meninos, aos quais era obrigado a agredir unicamente para realizar um desejo de Bárbara. E se retornava com o rosto ferido, maior se lhe tornava o contentamento. Segurava-me a cabeça entre as mãos e sentia-se feliz em acariciar minha face entusmecida. Como se os esquimoses fossem um presente que eu lhe tivesse dado. Às vezes, relutava em aquecer as suas exigências, vendo-a engordar incessantemente. Entretanto, não durava muito a minha indecisão. Vencia-me a insistência do seu olhar, que transformava os mais insignificantes pedidos numa ordem formal. Que ternura lhe vinha aos olhos, que ar convincente o dela ao me fazer tão extravagantes solicitações. Houve tempo? Sim, houve, em que me fiz duro e ameacei abandoná-la ao primeiro pedido que recebesse. Até certo ponto, minha advertência produziu o efeito desejado. Murilo Rubião, Contos Reunidos. Anotações. Gênero. Qual o gênero desse texto? Foco narrativo. Qual o foco narrativo? Se está em primeira, se está sendo contado em terceira, quais são os personagens? O gênero, olha aí, é um conto da narrativa realista maravilhosa. E o foco narrativo foi contado em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Primeira pessoa, narrador, marido, ele contando a história. E os personagens? Também é fácil. O marido, porém não foi nomeado. Bárbara, mulher do narrador. Acontecimentos. Quais acontecimentos
houve nessa história, nesse conto? Quais situações? Apresentação da personagem Bárbara, ambiciosa, tem a mania mórbida de fazer pedidos, engorda à medida que o marido atende a seus pedidos incessantes. Passado das personagens, esquisitices de Bárbara na infância, casamento, submissão do narrador aos caprichos de Bárbara. Então, esses são algumas das situações, dos acontecimentos presentes nesse conto. Bom, a continuação desse texto, segundo ao 5º segmento, estará na atividade da plataforma. Então, não se esqueçam, na nossa plataforma, que o município oferece como ferramenta de estudo também, vocês terão a continuação desse texto, ok? Então, um forte abraço, não esqueçam de olhar o material didático de vocês, darem uma lida em tudo que foi falado, se necessário, assistam novamente quantas vezes for necessária a videoaula e até uma próxima videoaula. Um forte abraço e fiquem com Deus.